Será que você está preparado para compreender as Santas Escrituras? Se você é daquele que afirma que o Salmo 23 foi escrito para um homem, ou que eu e você somos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, saiba que esse vídeo é para você. Você sabia que os discípulos andaram com Jesus aproximadamente 3 anos e não a compreendiam de forma correta? Nesse vídeo eu vou apontar a chave para destravar o seu entendimento, a mesma chave que Jesus entregou para os seus discípulos logo após a sua ressurreição. É madrugada, primeiro dia da semana, Jesus acabara de ressuscitar, se apresentando para algumas mulheres, e ao discípulo conhecido por Pedro. Logo depois ele aparece para 2 de seus discípulos, que curiosamente não o reconhecem. O primeiro conhecido por Cleopas, e o segundo possivelmente seria o Dr. Lucas. Eles estavam voltando de Jerusalém, caminhando para uma aldeia chamada de Emaús, discutindo e comentando, exatamente sobre a morte de Jesus, que havia acontecido há 2 dias atrás, e Jesus se aproximando pergunta: Que palavras são estas, que caminhando, trocai entre vós? Nesse momento eles param de caminhar, e demonstrando bastante tristeza, Cleopas lhe responde com uma pergunta: És tu, só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus pergunta: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas, agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Nesse exato momento Jesus afirma que eles estavam desprovidos de conhecimento. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, e entrasse, na sua glória. Então começou a explicar-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, começando pelos 5 primeiros livros das Escrituras, o qual Moisés escreveu, passando pelo livro de Salmos e todos os profetas, finalizando no livro de Malaquias. Esses discípulos ainda não o consideravam como o Verbo encarnado. Para eles, até aquele momento Jesus era apenas um profeta poderoso em obras, isto porque ainda não haviam compreendido as Escrituras. Depois de uma longa caminhada finalmente eles chegaram ao seu destino, convidam Jesus para entrar e participar de uma ceia. Jesus aceita o convite, e estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhes deu. A partir desse momento, o reconheceram, mas Jesus já havia desaparecido. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou, ressuscitou. Verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Todos estavam alvoroçados e perplexos com tal acontecimento, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Será que eles viram as mãos furadas de Jesus? E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresenta no meio deles como se fosse um fantasma, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele lhes disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Sendo assim, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então disse Jesus, relembrando-os, o que ele já havia dito antes de ser crucificado: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, e nos salmos. Pois assim está escrito: convinha que o Cristo padecesse, ao 3º dia, ressuscitasse dos mortos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vou repetir. Então, abriu-lhes o entendimento. Será que você compreendeu? Foi exatamente nesse momento que Jesus entrega a chave que abriu o entendimento dos seus discípulos, repetindo o que ele já havia dito para 2 deles no caminho de Emaús.
Os discípulos nasceram no judaísmo, cresceram lendo e decorando o Velho Testamento, mas só passaram a compreender as Escrituras quando Jesus lhes explicou que no livro de Moisés, nos Salmos e em todos os profetas, relata de forma implícita profecias sobre seu nascimento, a sua vida, sua morte, sua ressurreição e coisas que ainda hão de vir. Verdadeiramente esta é a chave para compreender as Santas Escrituras. A partir de hoje, a sua leitura nunca mais será a mesma. Certa vez no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro cita o que o rei Davi havia escrito no capítulo 16, do livro dos Salmos. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Agora eu te pergunto: a alma citada nesse versículo é de Jesus, ou do rei Davi? Acertou, se você disse que é de Jesus. Essa é a alma de Jesus Cristo que desceu até o inferno após a sua morte, e quem afirma isso, não sou eu, mas o próprio apóstolo Pedro que explica, ouça com atenção. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Percebeu como que o entendimento de Pedro se abriu? A Bíblia é um lindo quebra-cabeça escrito através de parábolas e enigmas. Jesus está contido nas entrelinhas das Escrituras de forma implícita. O mesmo acontece nos Salmos 22, nos Salmos 23, nos Salmos 40, nos Salmos 91, e muitos outros. Busque discernimento nas Escrituras, lembrando que tudo está direcionado para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele mesmo que é, que era, e que há de vir. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Conhecer os mistérios do reino dos céus não é para todos, pois nem todos acreditam no que está escrito. Jesus também disse para um mestre em Israel: Nicodemos, eu vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? O apóstolo Paulo nos orienta que precisamos parar de ser meninos na fé. O escritor aos Hebreus escreve: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Em outras palavras, quem toma leite é criança nascido de poucos dias, mas na medida que o tempo passa, necessário que se alimente também de alimento sólido. O Senhor quer nos apresentar os mistérios do reino dos céus, mas para isso, você precisa compreender que é necessário que se cumpra tudo o que dele estava escrito no Velho Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro do profeta Malaquias. Procure enxergar a pessoa de Jesus, implícito nas entrelinhas das Escrituras. Esta é a chave que você precisa ter para a abertura do seu entendimento. Meu nome é Emerson Vieira e verdadeiramente, espero ter ajudado. Caso você ainda tenha dúvidas sobre esse assunto, assista o vídeo mais de uma vez, pause o vídeo e verifique as referências. Você pode até duvidar, mas pesquise antes de questionar. Se foi útil para você, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Escritura Revelada, Destruindo para Construir.